E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem aí tivemos o discurso de Bolsonaro na ONU e de outras autoridades, entre elas aí o presidente americano, que confirmam algumas coisas que nós estamos falando sobre a questão da Venezuela e por que as pessoas ficaram tão temerosas com aquela visita do Pompeu junto com o Ernesto Araújo e tá toda essa gritaria da mídia. A gente vai comentar, vou mostrar bastante a reação da mídia. Vamos também mostrar, né, como a mídia noticiou o presidente lá daquele país lá que o Dória adora. Então tem muita coisa pra gente falar disso daí, mais algumas coisas que envolvem Venezuela. E, gente, tudo isso daí indica que realmente as ações contra o Foro de São Paulo vão com tudo. Trump ainda, inclusive, no discurso dele, falou de alguns países que eles estão mantendo diálogo, que você vê, cara, são focos muito grandes do Foro de São Paulo, mostrar pra vocês quem é o presidente, que são de partidos ligados ao Foro, o que é que tá por trás. É mais um complemento dos que a gente vem falando nos últimos 2, 3 dias. Além disso, aí tem mais novidades sobre a PL 2630. Sabe aquela também, o inquérito do STF dos atos antidemocráticos? Então, mais vazamentos de um processo sigiloso, eu não sei como isso é possível, né? Saiu na grande mídia, vou mostrar pra vocês, obviamente, coisas pra criar uma narrativa contra pessoas da direita. O Eduardo aí também prestou depoimento, mais de 6 horas de depoimento, tem umas coisas pra gente falar sobre isso. Agências verificadoras, temos aí também questão de reeleição do Alcolumbre e do Maia, e trago novidades, realmente assim, no meio de bastidor, eu acho que vocês vão concordar que tudo indica que é informação verídica. Tem mais umas coisinhas aí pra gente pontuar ao longo do vídeo, umas questões da leste, uma coisa de eleição. O TSE tá com a ideia aí que eu acho meio perigosa. Eles são contra o voto impresso, mas estão falando agora votar pelo celular. Não para essa eleição, mas para a próxima. Aquela questão também da PEC da reeleição para proibir que Bolsonaro se reeleja, tá meio que avançando. A gente vai comentar, tem muita coisa, vamos começar que tem muito assunto hoje. Muito assunto e tá que tá. Olha só. Folha de São Paulo, a gente vai começar por aqui, né? A gente já vai começar falando do discurso de Bolsonaro pra gente já pegar essa linha que é a pauta bem cultural. Acredite ou não, pra quem acha que não tem nada a ver, gente, é um discurso que foi muito na linha da guerra ideológica. Aí, depois do discurso, depois que teve algumas repercussão na mídia, né? Grandes jornalistas começaram a criticar Bolsonaro. Bolsonaro soltou um pronunciamento falando o seguinte: se a mídia está criticando, é porque o discurso foi bom, diz Bolsonaro sobre fala na ONU. Aí a Folha de São Paulo repercute isso daí, né? Querendo tirar o presidente de bocó, que tá longe de ser disso. A gente realmente vê a qualidade do discurso pela gritaria. E aí, ao longo do dia, teve uma imagem que rodou de diversos ângulos diferentes por diversas pessoas. O Felipe Martins postou, o Hélio Negão postou, o Fábio Faria também postou. Eu peguei a do Fábio porque tá mais fácil de assim, ver os rostos. Isso daqui eu acho interessante. Vejam só. Olha quem estava lá junto com o presidente, porque foi um vídeo gravado, ele não foi assim ao vivo, já tinha sido gravado. O pessoal falou que o discurso dessa vez foi construído junto assim com a ala mais militar do governo, General Heleno, Ramos, algumas pessoas. Teve assim um toquezinho assim mais da ala ideológica, mas foi mais assim um discurso mais de defesa, pontuando alguns pontinhos assim para não tentar dar nenhuma brecha. Porque a gente sabe que no fim das contas a mídia ainda assim vai criar brechas. Mas vejam só, estava lá o Ernesto, porque, pô, é Ernesto, né, cara? Relações internacionais. A gente tá falando da ONU, desse país. Aí tá o Ramos, que é da Segov. Aí você vê o Flávio Bolsonaro. E aqui, fui lá bisoiar. Agora eu tô com os contatinhos, converso com uma pessoa com outra. Me falaram que Carlos aí, na mídia, não vai falando nada, tá sempre bem calado, mas tá fazendo aquele trabalho de bastidor, meio assim de... Ele seria quase um fact-checking. Ele checa assim, pô, essa pessoa serve, não serve, dá pra se aproximar do governo, não dá. Ele é aquele primeiro homem, assim, do governo que faz as intermediações. Alguém que quer se aproximar do governo, alguém assim novo, até alguns acordos com o Centrão. Aí você vê o Ricardo Barros, líder do governo no Congresso, você vê o Arthur Lira, e aí eu fiquei assim, cara, será que é uma sinalização do governo que vai apoiar talvez uma possível candidatura do Arthur Lira para a presidência do Congresso, no lugar de Rodrigo Maia? Não sei. Você vê o Gomes, vê Bolsonaro, você vê o Fábio Faria, que é a parte de comunicação, Felipe Martins ali ao fundo, óbvio, e tem mais 2 senhores aqui que não sei. Mas a gente vê aí o time que tava. Então tava um time grande, assistindo todo mundo junto com o presidente, o negócio era importante. E aí começa a choradeira. O Bolsonaro discursou, acho que vocês todos viram, então não vou entrar no discurso dele em si, porque a gente, todo mundo já viu. Mas vamos ver o choro da grande imprensa. Você vê primeiro aqui a Vera Magalhães.
Que pesadelo, o presidente enfileirando mentiras, narrativa sem pé nem cabeça, preconceitos, teoria da conspiração de quinta e retórica anti-ciência na abertura da Assembleia Geral da ONU, no curso da maior pandemia em mais um século. Bolsonaro deveria ser coerente com o próprio negacionismo, tacanha e não mandar vídeo algum, nos pouparia do vexame global. Olha que choro e completamente deslocado da realidade. Quem viu foi um discurso bem calmo, bem atenuado e pautado na ciência, principalmente quando ele fala a questão ambiental, mostrando as diversas razões de por que mais um ano seguido, nos últimos, 50 anos, no mesmo mês, temos queimadas nos mesmos locais. Não é começou em 2019, 2020, é anual. E ele falou, explicou motivos, mas a choradeira é livre. Aí vem a Vera Magalhães. Depois você vê aqui o Molon. Esse daqui que está encabeçando a PEC para impedir que Bolsonaro se reeleja. E diz, Bolsonaro mente diante de todo mundo sobre o desmatamento nas florestas no Brasil. Não há campanha de desinformação sobre a Amazônia e Pantanal. Há uma ação sistemática do governo para reduzir fiscalização, ameaçar fiscais e estimular atividades ilegais. Gente, a gente já está cansado de ver vários vídeos de ações assim meio estranhas, que meio que tem umas queimadas assim que a gente não sabe como começou. A gente já viu, inclusive, pega o exemplo do próprio ano passado, que tinha lá um grupo de garotos que estavam aí, vazaram até umas mensagens que a Veja mostrou, eles tinham sido presos, e aí depois o Alder Barbalho trocou o delegado, todo mundo ficou livre. Mas eles querem falar, né, que é tudo desinformação. Não, Bolsonaro está mentindo sobre tudo. Aí vem o Davi Miranda, todos ligados à esquerda. Aí esse aqui é do PSOL. Bolsonaro é um canalha, disse agora em seu discurso na ONU que pagou $1.000 de auxílio emergencial, para o mundo todo ouvir. O governo queria pagar R$200 e agora cortou o auxílio pela metade. Mente para cumprir os malfeitos. Isso daqui, as pessoas fizeram os cálculos mostrando que, quando você pega os 600, multiplica, se não me engano, por 5 meses, não foi isso? Depois você pega os 300, multiplica por 4 meses. Junta todo o valor e divide pela cotação do dia, dá aproximadamente $973 ao longo de alguns meses. Ele não falou que deu $1.000 por mês. Então o pessoal mostrando que realmente eles que estão propagando notícias mentirosas. Depois Thalira Petroni. Bolsonaro volta a dizer que a Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Diz que seu governo é vítima de desinformação e que são os povos indígenas que promovem queimadas. Foi bem isso que ele falou, né? Mas tudo bem. E ela vai lá, todo mundo chorando. Aí você vê aqui dois discursos que foram sensacionais, que é basicamente a mesma coisa. Eu não consigo mais ver diferença entre o PSOL e o Partido Novo. Vamos ver primeiro o PSOL, que diz que o discurso de Bolsonaro na Assembleia da ONU foi uma sucessão vergonhosa de mentiras. Não restam dúvidas de que ele é o pior presidente do mundo. Uma grande piada, né? Pior presidente do mundo. Com a Venezuela aqui do lado, que a gente vai falar dela. Freixo. Cuba, cara. Coreia do Norte. Não dá, né? Não dá. Aí vem um Amoedo. Olha só. Discurso de Bolsonaro na ONU segue o padrão. Fala algumas mentiras, transfere as responsabilidades, não reconhece erros, culpa a imprensa, se coloca como vítima, diz que está tudo ótimo no Brasil e mistura Estado com religião. Em resumo, desinforme prejudica a imagem do país. Eu acho que ele falou foi o seguinte, que o país é laico, mas que o governo Bolsonaro é cristão. Não sei se ele se faz idiota ou não, mas foi uma mensagem bem clara e se você ainda não conseguiu entender, o que Bolsonaro falou é que a imensa maioria do nosso país são formados de cristãos, o que eu acho que é uma verdade. Mas você vê, né, liberais do novo, sempre na contramão da sociedade. O que o povo quer, o novo vai na direção contrária. Mas aí tivemos também mais pessoas e, assim, sabe, grandes especialistas. Vou mostrar aqui só o título para a gente ver, mais uma vez, como a mídia se utiliza da linguagem para tirar onda com sua cara. Olha a manchete. Cientista político vê inconsistências no discurso de Bolsonaro na ONU. Eles já começam falando, cientista político, que é para quê? Gerar no seu imaginário aquela imagem de um cara de terno e gravata, né? Ou então de jaleco, sabe? Bonito, cabelo cortado, ou não aquele cabelo assim mais bagunçado do cientista super inteligente. Não, um cara estudioso. Mas no final das contas é só um militante que chora. Porque a gente vê hoje o que é o retrato, né, das universidades brasileiras e ao redor do mundo. Aí você vê, para qualquer público bem informado que esteja acompanhando a imprensa nacional e internacional, muito do que ele falou realmente não convenceu. Eu acho que
se você estiver lendo a imprensa nacional, eu acho que realmente você não vai estar informado, né? É por causa disso que pessoas comuns, sei lá, perfis no Twitter, canais no YouTube, grupos de WhatsApp, vêm ganhando mais e mais credibilidade das pessoas do que notícias da grande imprensa. Mas ele é um cientista político. Aqui você vê uma pessoa que chorou que não é qualquer um, olhem só. Discurso de Bolsonaro foi agressivo e não ajuda a imagem do Brasil. É um ex-diplomata quer dizer, o diplomata e ex-ministro, ministro no governo de Itamar Franco, reclamou de Bolsonaro. E olha só de onde vem a crítica, né? Sobre o quê? Dos 4 grandes centros de poder do mundo, 3 deles, América, China e Rússia, estão sendo governados por autocratas. E o Trump, ele é o maior de todos, basicamente, voltados apenas para o interesse nacional. Tipo assim, uma pergunta simples, meus amigos. É errado um líder, um presidente, ele está, tipo assim, interessado no interesse da nação? Quando diz assim apenas, eu acho bem complicado. Vou mostrar umas coisas para vocês, inclusive uma doação que os Estados Unidos fez para o Brasil, aumentou a cota, mostrei para vocês ontem. Então, não é tão assim, né? Inclusive a fala do Trump mostra que ele está preocupado com outras nações. Ele não está com interesse apenas nacional. Aí você vê aqui também, ó, o Celso Amorim, esse ministro aí era petista. Disse que aqui, ó, o Brasil hoje é visto como pária internacional. Será, gente? Celso Amorim disse que o único mérito do discurso de Bolsonaro deste ano, se comparado com 2019, foi que o primeiro foi violentamente cheio de ódio. Aquela velha história, né? Que Bolsonaro é um cara bruto e agressivo. E olha só o que ele já começa a falar. Olha o que ele não gostou quando falou da Venezuela. E eu tô falando pra vocês. Ninguém tá dando... Quer dizer, ninguém não. Poucas pessoas estão dando a importância dessa visita do Pompeu, não só o Brasil, mas na América Latina. O ex-chanceler disse que o objetivo dos formuladores da declaração do presidente, e até mesmo dele, não será alcançado. O intuito, segundo Amorim, é tentar contrapor o que é dito no mundo sobre o governo Bolsonaro, com as informações ou desinformações que foram dadas. Olha só, que não combinam com nada que é noticiado pela imprensa nacional, internacional e pelos órgãos científicos. Realmente, o que Bolsonaro fala e o que a imprensa fala são coisas completamente diferentes. E graças a Deus. Porque no dia que Bolsonaro, a Folha de São Paulo e a CNN estiverem com o mesmo discurso, alguma coisa aconteceu com Bolsonaro. Alguma coisa aconteceu. Porque eu não acredito numa mudança da Folha da CNN. E olha só, agora, ele não foi pelo menos tão agressivo. Embora com 2 menções inapropriadas à Venezuela. Olha a preocupação do ex-membro do governo do PT, que está longe de ser provada aquela história do derramamento do petróleo. Gente, Bolsonaro falou do vazamento de óleo. Todo mundo viu de onde veio, né? Todo mundo viu de onde veio. Fora as outras coisas. Mas vamos continuar. Aí você vê, G1, delirante, negacionista, infundado. Entidades criticam o discurso de Bolsonaro na ONU. O que foi que Carlos Bolsonaro falou um dia antes do discurso? Que ONGs estariam se reunindo para boicotar, bater panelas, criar narrativas. Quando você vai no G1, você vê que só são ONGs ligadas a questões ambientais. Ou seja, eles comprovaram que Carlos Bolsonaro estava certo com mais de 24 horas de antecedência e que ele realmente sabia o que estava para acontecer. E o passarinho opressor diz, ó, o choro é livre e não cobra nada. Chorem, chorem, mas chora mais aí que, cara, o brasileiro não tá nem aí pro que vocês falam. E aí, olha só, antagonista, Bolsonaro na ONU e a tradição brasileira de desinformação. Só para mostrar, né, o blog de 4 linhas ligados a Sérgio Moro, que cada vez mais vem se tornando progressista, apoiando inclusive o Joe Biden, não o Donald Trump. Eles que são de direita, vejam só, estão apoiando a esquerda americana. Aí, olha só que engraçado isso daqui. Bolsonaro fez uma fala sobre a questão de religião, o mesmo discurso que ele fez no passado, que, vou ler o que o Yahoo falou. O presidente afirma que o país persegue cristões. Porém, os dados apontam que os adeptos das religiões de matriz africana são maiores vítimas de intolerância religiosa no Brasil. E ele falou assim, ó, um forte abraço ao estagiário, porque escreveu cristões. Gente, não existe isso. O plural de cristão é cristãos. A galera não sabe nem escrever, né? Mas a vontade de lacrar é maior do que escrever direito. E aí, vejam só. Guga Chakra, na mesma linha. Cristão e conservador?
Nesse sentido, judeus, como presidente do Senado, muçulmanos, seguidores de religiões de matriz africanos e ateus seriam menos brasileiros? E quem é liberal, no sentido de progressista da palavra, seria também menos brasileiro? E aí tá querendo ligar talvez até ateísmo, né? Aí a Sarita diz o seguinte: ele sabe que o sentido da frase é que somos um país majoritariamente cristão e que isso não tem nada a ver com dizer que quem não é cristão não é brasileiro, mas o desejo de desinformar fala mais alto. Bolsonaro acertou em cheio no seu discurso. E eu não vi ninguém da direita insatisfeito. Ninguém. Teve gente só que a insatisfação foi o seguinte: queria que Bolsonaro fosse mais caloroso e chegasse na voadora, mas ninguém ficou insatisfeito. O pessoal ficou com aquele gostinho de quero mais. Foi o gostinho de quero mais, né? O choro é livre. E aí você vê, teve repercussão, alguns sites direitas ao redor do mundo, vejam só como é que o Breitbart fala assim, ó, que Bolsonaro pede assim, ele urge que a ONU, sabe, se preocupe com a perseguição aos cristãos. Vejam só, repercussão internacional, dando esse apoio, site de direita ao redor do mundo reconhecendo o Bolsonaro. Inclusive, conversando com pessoas e vendo no Twitter, eu vi muita gente relatando falando o seguinte: estou nos Estados Unidos e nunca vi tantas pessoas falarem em nome de Bolsonaro e ainda o elogiarem. Porque fala assim que na última vez poucas pessoas o conheciam, algumas pessoas criticaram, e agora viu mais pessoas de direita elogiando. Vi pessoas que moram na América, pessoas que moram na Europa. Aqui na Austrália não vi ninguém falar, porque não conversei com ninguém por aqui que não seja brasileiro. Felipe Martins trouxe a informação. Aí você vê o antagonista criando problema em tudo que é canto. O negócio é criar narrativa. Você vê um discurso que era para ser pró-Brasil, pró-nação, que inclusive serve realmente como propaganda do que está acontecendo no Brasil, para inclusive melhorar nossa economia. Mostrar que o Brasil sim está combatendo os problemas, que está aberto a diálogo, que é uma nação diplomática. Mas qual a preocupação dessa gente? Não é o Brasil. É derrubar o presidente, é causar instabilidade. O antagonista eu até entendo. Muito mais do que a Folha de São Paulo, que é a CNN, e por que eu digo que eu entendo o antagonista? Porque eles são ligados ao Empíricos, que é um grupo aí ligado à questão de investimento, bolsa de valores, e quanto mais caótico o mercado, quanto mais sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mais você tem um ambiente propício para quem trabalha com bolsa de valores. E aí eles fizeram a matéria falando o seguinte: Assembleia Geral da ONU, ministro da propaganda faz propaganda, querendo criticar o Fábio Faria. Vou ler o que primeiro está na matéria. Olha o título e olha o conteúdo. Aí você vê se faz sentido. Abre aspas, aqui foi a fala do Fábio Faria. O Brasil segue mostrando as iniciativas que vêm sendo feitas pelo governo e combatendo as narrativas falsas, que envolvem o meio ambiente e o combate à pandemia do vírus. Ele falou uma coisa demais, gente. Isso daí condiz com essa matéria? O ministro da propaganda faz propaganda? Condiz, cara. O cara fez um tweet. Mas o choro da mídia não pode. Tanto que o Fábio Faria vem e fala, ó, mais uma vez, o antagonista me rotula ministro da propaganda. Como fez um certo ministro, agora contratado do blog. Não é coincidência, é ilação maldosa, sinal que nosso trabalho em divulgar tantas ações do governo está incomodando. Avisam navegantes, eu acredito no Brasil, eu também acredito e peço que você acredite. Bolsonaro já responde e ainda fala, ó, continue ministro, um forte abraço. E tem uma coisa também que é muito interessante sobre isso daí. Presta atenção no seguinte, antigamente a gente via acontecer o quê? Lembra do início de governo? Tinha uma crise, era Bolsonaro sozinho, ninguém vinha junto. E basicamente só Bolsonaro apanhava. Hoje em dia a gente tá vendo a mídia bater em diversos setores diferentes. O antagonista, inclusive, você vê, ó, bateu no Paulo Guedes e até o Constantino reclamou. Então você vê que agora as críticas estão indo para diversos setores, vários ministérios. E você tá vendo também que o governo está respondendo com uma velocidade muito mais rápida. Mas muito mais rápida mesmo. E, gente, isso pode parecer pouca coisa, pode só parecer que o governo acordou, mas o impacto disso é muito maior. Primeiro, quanto mais rápido o governo responde, mais rápido a narrativa acaba, menor é o tempo de duração dessas picuinhas da grande mídia. E você vê, o Damares estava nas redes ontem, um monte de gente falando um monte de coisa lá, de imediato, 1 a 2 horas, bacaninha, espero que você possa provar o que você está me acusando no tribunal. Eu te vejo no tribunal. Acabou. O jornalista não votou, não se vitimizou mais, ficou caladinho. A mesma coisa, o Fábio Faria foi e falou, silêncio total.
o governo vem agindo muito mais rápido e é uma coisa que eu digo porque eu cada dia estou mais otimista. Eu vejo que o governo está ficando bem entrosado, está ficando mais entrosado, por mais que tenhamos vários problemas. Tem essas pautas bombas, PL 3144, 2630, a reeleição do Mel Columbre, mas a gente vai falar disso tudo. Aí você vê aqui o antagonista, o Maynard junto com Felipe Moura Brasil, grandes, sei lá, gênios iluminados do Brasil, estavam lá para criticar o Paulo Guedes. Falar agora que o Paulo Guedes agora não presta mais. E falam que o Paulo Guedes, se algum dia ele pensou em sair do governo, ele não vai mais sair porque o mercado já viu que ele é uma piada. O Paulo Guedes é um grande piada e ele não conseguiria mais nenhum emprego em banco, que é o que ele deveria ter feito antes. Aí o Constantino diz, olha só, que vergonha, que papelão, Antas. O Diogo, que nunca geriu uma quitanda, falando que Paulo Guedes é incompetente. O ex-sócio fundador do Pactual, ex-dono do IBMEC. Que militância tosca. Mas bombou hoje. Saiu de 1.000 para 3.000 audiência. 3.000 pessoas. É tudo que o antagonista consegue colocar com todo o dinheiro que ele tem, né? E toda a fama e o histórico que eles têm como grandes escritores do quê? Da revista Veja. Uma grande piada. E aqui você vê também mais uma coisa. O Constantino ajudando a desarmar narrativas. Aí você vê, depois de tudo, a mídia ainda faz o questionamento. A Eliane Cantanhede vem falar, abre aspas, para quem compra absolutamente tudo o que o presidente diz, aqui vai uma dúvida. Se todo esse universo tão poderoso e influente se uniu para derrubá-lo, como Bolsonaro ainda não caiu? E a resposta é bem simples. Porque Bolsonaro é muito mais forte que todos vocês, e porque o povo brasileiro o apoia de forma maciça. Quem deve lembrar, quem não tem uma memória muito curta, tipo assim, que pelo menos lembra os últimos 6 meses, 6 meses não, vamos botar o governo Bolsonaro. Todas as vezes que teve uma crise, alguma coisa assim, ou foi pra rua, ou tava na rua e tava apoiando Bolsonaro. Quem lembra das manifestações do dia 26 de maio, né, 26 de maio, que teve aquele rompimento definitivo com o MBL, vários jornalistas, inclusive de renome como Augusto Nunes, olha, aqui vai ser uma prova de fogo para o governo Bolsonaro. Se as pessoas não tomarem as ruas, talvez Bolsonaro caia. O que foi que nós tivemos? Milhões de brasileiros ao redor do país. Então acho que eles não conseguem entender, né? Ou então eles estão brincando de pagar de maluco. E aí, nem tudo foram críticas. Tivemos alguns setores dentro da mídia trazendo elogios de Bolsonaro e vamos mostrar para a gente começar a entrar na parte interessante, que é o assunto Foro de São Paulo. Então olha só isso daqui. Mostrar o Fiuza, ele merece. Tá defendendo o Brasil, não é Bolsonaro, tá defendendo o Brasil, então o Fiuza merece. Olha só. E o presidente Bolsonaro, com seus erros, seus acertos, né, e bastante, evidentemente, como todos os chefes de Estado, numa situação muito confusa trazida pela pandemia, uma coisa que ele pode afirmar e pode ostentar é o exercício da democracia, o que é muito doloroso, né, para alguns desses interlocutores ouvirem, né, porque o meio de vida de vários desses, hoje em dia, é essa lenda de que o Brasil, e os Estados Unidos também, né, estão sob uma sombra nazifascista. Né? E o presidente vai lá, abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas, e afirma o seu compromisso com a liberdade e a democracia. Evidentemente, sobrevém o chilique geral daqueles que estão ameaçados na sua cantilena. Mas eles são desafiados pelo próprio discurso do presidente a demonstrar onde estão nas ações de Estado no Brasil a linha autoritária e nazifascista, ou pelo menos pouco democrática. Eles não encontram, não existe. Pois é, né? Ninguém encontra. Na verdade, eu acho assim que onde existe assim uma falta de liberdade pro povo, sabe? Assim, um governo mais autoritário, normalmente assim são nos estados, né? Principalmente daqueles governadores, não sei, como aqueles tucanos de São Paulo, talvez, né? Como tava no Rio de Janeiro, demais estados, sabe? É meio complicado, né? Mas é aquela coisa, xingue-os do que você é, acuse-o do que você faz. E o Fiuza falou, claro, tem gente que só vive do caos. Porque se não for para falar do caos, eles não terão o que falar.
Vocês acham, gente, que se Vera Magalhães pedisse desculpa, o pessoal ia tolerar? Vera Magalhães, depois de tudo que aconteceu, não tem mais, cara. Ou então, só sobra pra ela criticar o governo dia sim, dia também. É dia sim, dia sim, dia sim. E no dia que ela para de criticar o governo, acabou, cara. A direita não vai ouvi-la, os liberais não escutam ninguém dessa gente, né? E a esquerda também não vai comprar. Vai cair no limbo do ostracismo. E aí, você vê, ó, Constantino, só manchete, ó, Bolsonaro mostrou que o Brasil tem um presidente que não se curva. Um presidente de envergadura realmente assim que nunca tivemos na história do nosso país. É um cara que realmente comanda o país para um futuro melhor. Você vê aqui, ó, Paulo Matias, ainda não entendi algumas críticas ao discurso de hoje. Essas pessoas esperavam que Bolsonaro fizesse o quê? Falasse mal do próprio país e do seu governo? Isso sim seria bom pro Brasil? Fala sério. É isso mesmo, galera. Vocês conseguem... Tipo assim, o que é que esse pessoal esperava que Bolsonaro fosse falar? Não, o governo é muito ruim, eu sou um péssimo presidente, a gente tá colocando fogo de propósito porque a gente não gosta da natureza, a gente quer destruir o mundo. É isso que o pessoal esperava? E o Constantino ainda diz, ó. Sim, para essa patota, só um ato de autoimolação em público seria adequado. Bolsonaro deveria pedir desculpas pela Amazônia, Pantanal, pandemia, economia e por ter nascido. Deveria demitir Salles e indicar Marina Silva. Aí talvez a turma elogiasse sua fala. E o Weintraub, isso aí eu trouxe só porque achei interessante a fala dele, mas óbvio que tá do nosso lado, né? Exemplar fala do presidente. Em seu discurso às nações, falou sobre a politização do vírus, do absurdo do ficar em casa e a economia vemos depois, defendeu a liberdade, religiosa inclusive, clamou pelo combate à cristofobia, poucos defendem os cristãos assim, orgulho brasileiro, sem sombra de dúvidas. E aí o general Heleno fez uma fala ontem que é bem interessante mesmo, e isso daqui começa a entrar na questão da Venezuela já. Olha só, o general Heleno falou o seguinte, só precisa ler essa frase e a gente vai discorrer sobre isso. Brasil pode retaliar país que fizer boicote por questão ambiental. Muita gente falou que era piada. Quem é o Brasil para retaliar alguém? Que isso, aquilo, outro. Galera, olha só. Uma pequena história até de vida. Eu já vendi umas besteirinhas quando era mais novo. Comprava coisa assim na internet, no eBay, sabe? Importava. Vendia no Brasil um pouco mais caro, ganhava um trocado. Nunca ganhei muito dinheiro com isso, sei lá. Um pouquinho aí, era jovem na época. E eu comecei vendendo camisa. Só que vender camisa tem aquela coisa, né? Você vende uma pessoa hoje, ela não vai comprar amanhã. Pô, ninguém comprou camisa todo dia. Depois de um tempo, começou a ficar difícil vender. Que aquelas pessoas que eu conhecia, que estavam comprar roupa, não conhecia mais. E, pô, vou fazer como pra vender. Depois eu tive a ideia, falei, pô, cara, tem uma coisa que também o pessoal às vezes gosta, era suplemento na época. Suplemento esportivo, proteínas, coisas diversas. Comprava, vendia. Esse já era mais interessante. Por quê? Porque suplemento, normalmente quem conhece o produto da academia, todo dia às vezes toma alguma coisa, todo mês está comprando um pote novo de alguma coisa. Então eu já tinha um cliente que pelo menos uma vez no mês eu já vendia alguma coisa. Então já era mais fácil. E diferente de roupa, que tu gosta de amarelo, gosta de vermelho, gosta de azul, suplemento é daquela marca, o cara compra e velho, aquilo ali já foi. É muito mais fácil de vender. Só que quando a gente fala de compra, venda, e o que o Brasil pode fazer, tem uma coisa que ainda é melhor do que é roupa, que ainda é melhor que suplemento. Se a roupa a gente vende, sei lá, a cada 6 meses, 3 meses, quem tem muito dinheiro, e suplemento mensalmente, tem uma coisa que se vende de forma diária. E sua vida depende disso. E se chama comida. Comida. O Brasil é o maior produtor agrícola do mundo. 1/4 do planeta é alimentado pelo Brasil. Imagina o Brasil falar, cara, tu tá com raiva de mim, de boa. Então, tu não tem mais minha comida. Te vira aí agora, velho. De boa? Vai lá, compra o meu estoque de carne, compra com outro país, bicho. Vai lá e compra. Tipo, não quer comprar de boa, a gente vai consumir aqui internamente. Temos 200 milhões de brasileiros. Aí imagina o cidadão do país que for no supermercado e vê o preço da carne pipocar. Olha o que aconteceu no Brasil com o arroz. Oferta e demanda. O pessoal exportou muito, tinha pouco, que foi que aconteceu o preço. Imagina o cidadão, sei lá, europeu, falando assim, pô, cara, olha o preço da carne, cara, tá absurdo, tá impossível de pagar. O que foi que vocês fizeram? Vai reclamar com o presidente, com o primeiro-ministro e por aí vai. E aí? O Brasil pode ou não pode colocar uma moralzinha? E muita gente criticou o general Heleno. E qual é um dos interesses da Rota da Seda, lá dos amigos do Dória?
Uma deles é infraestrutura, depois controlar rotas, como rodovias, rotas marítimas, aeroportos, todas essas coisas. E uma mais importante também, comunicação e, por fim, questões ligadas à agricultura. Agricultura. Então, cara, o Brasil é peça-chave no mundo e o pessoal já se ligou. General Heleno já se ligou, Bolsonaro se ligou, Tereza Cristina, não tem ninguém besta nesse assunto. Então, galera, quando fala assim, o Brasil, somos um dos países mais importantes do mundo. E no atual momento, com esses acontecimentos, cara, realmente assim, a gente tá no top 1, no top 1. E olha só, falei pra você, a gente ia começar a falar da questão da Venezuela. Isso aqui também tem a ver e a gente vai fechar o pacote logo menos. Trump falou, lá no seu discurso, que estamos enfrentando uma batalha feroz contra o inimigo invisível. Anemia daquele lugar. Culpa do pessoal é culpa do pessoal. Aí você vê aqui de novo. Trump, devemos fazer aquele país prestar contas pelo prejuízo que eles causaram. Prestar contas. E aí nessa matéria diz, no começo, eles fecharam tudo, fizeram lockdown em suas viagens domésticas para fechar naquela região. Enquanto isso, eles permitiam que voos saiam da região infectada por redor do mundo inteiro. Mas eles se protegeram, somos proteção do mundo. E aí, eles condenaram a proibição dos americanos, as viagens oriundas do país deles, falaram, não, vou fechar a fronteira para vocês. Eles falaram que era perseguição, que isso, que aquilo outro, mesmo enquanto cancelava voos domésticos e eles trancavam os cidadãos em casa. O governo deles, e a OMS, que é virtualmente controlada por eles, falsamente declararam não haver evidência de transmissão pessoa para pessoa. Olha que balela. Depois, falsamente disseram que pessoas sem sintomas não transmitiam. E as Nações Unidas deveriam responsabilizar eles por suas ações. Não fico falando no país, você já deve saber o motivo. E aí, meus amiguinhos, a gente tá chegando no Foro de São Paulo e agora a gente realmente pousou. Trump falou também, estamos com os povos Cuba, Nicarágua e Venezuela. Olha só, ele bota esses 3 no pacote primeiro e depois ele adiciona um quarto país. Olha só, Trump disse no pronunciamento, sexta-feira, que o governo está com os povos Cuba, Nicarágua e Venezuela em sua luta pela liberdade. E aí ele destacou, depois desses 3, que o governo americano fez um acordo com países da América do Sul, como El Salvador, para combater vários problemas. Esses 3, Trump está com o povo. E tem um país que ele destacou que ele agora, os novos acordos que fez com o novo governo. Vamos falar primeiro da Nicarágua. Cuba, a gente sabe que é Foro de São Paulo. Fundador, Fidel com Lula, desde 1990. A gente já sabe tudo o que acontece lá. Venezuela, não tem nem o que falar, todo mundo já sabe. Nicarágua, o que vocês conhecem da Nicarágua? De forma bem rápida. Olha só. Você bota Nicarágua Foro de São Paulo, vê várias matérias, já sediaram eventos recentemente. Não tem muito o que falar. Aí você vai olhar quem é o presidente atual, é o Daniel Ortega. Inclusive, já foi elogiado por alguns petistas. Daniel Ortega é de qual partido? O Partido Nacional, a Fonte de Libertação Nacional Sandinista. Você vai no site do Foro de São Paulo. Qual é o partido da Nicarágua? Frente Sandinista da Libertação Nacional. Opa, peraí, quer dizer então que a Nicarágua está sob o domínio do Foro de São Paulo. Ou seja, Trump pegou 3 países que o Foro de São Paulo está com suas mãos em cima e falou, a gente está fechado com o povo. Mas teve um país que ele falou que celebrou novos acordos. Olha só, que país é esse? El Salvador. El Salvador também tem país, o Foro de São Paulo já sediou eventos. Só que fui olhar lá, questão dos últimos presidentes, para entender o que é que Trump estava falando. E olha só, galera, acordos recentes. Em 1º de junho de 2019, o que tem um pouco mais de um ano, um novo presidente tomou posse. Um novo presidente que aqui é da Grande Aliança Nacional pela Unidade. Algo mais ou menos assim, novas ideias. É um governo novo que agora está conversando com os Estados Unidos. E quem é que estava lá? Qual é o governo que estava lá anteriormente? Farabundo Marte Nacional Front de Libertação. Não sei como vai falar isso. Aí você vai ver, tava lá por presidentes anteriores. Aí você vai no site do Foro de São Paulo, qual é esse partido? Olha só, peraí, quer dizer então que os partidos do Foro de São Paulo de El Salvador é a Frente Farabundo Marte pela Libertação Nacional? Então quer dizer que
Nicarágua se libertou do Foro de São Paulo. Tipo o Brasil, né? Que a gente tava com o governo petista. Tem só mesma porcaria, né? Quer dizer, agora que eles se libertaram, então já começaram a firmar mais acordos. Será então esse discurso de Trump começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Antes de a gente falar um pouco mais disso, vamos ver o que a galera daquele país falou pra gente voltar pra questão da Venezuela. O Xi disse lá na ONU que eles não querem nem fria nem quente, né? Uma batalha nem fria nem quente com nenhum país. Então, batalha fria, você deve lembrar daquele passado, mundo bipolar, comunistas versus americanos. E quente, eu não sei se ele está se referindo, sei lá, uma guerra meio que verde, questão assim meio política, não. Aquecimento global, não sei o que, através de sanções, complicações, porque os Estados Unidos não se preocupam com o clima, não sei. Mas eu sei que ele falou o seguinte, que o mandatário afirmou em seu discurso que qualquer tentativa de politizar o combate da situação da pandemia deve ser rejeitada. Ué, talvez porque, não sei, né, o país dessa galera possa ter um pouquinho assim de culpa? É por isso que ele não quer politizar? Face aos desafios impostos, Xi defendeu que países procurem cooperar e defendeu o multilateralismo. Olha só. Segundo ele, é natural que os países tenham pontos de discordância, mas que devem procurar o diálogo. Seguinte. Hoje em dia, Bolsonaro, Trump, presidentes, pessoas ligadas à direita falam muito em bilateralismo. Vamos fechar acordo. O meu acordo com os Estados Unidos é esse, meu acordo com outro país é outro. Pessoas diferentes, acordo diferente. Sabe que negócio de negociar em blocos multilaterais? Amigo, não é assim. Vamos devagar. Então, você já vê que esse discurso é meio complicado. Depois continua. Após nosso país ter sido acusado pelo Trump, jogar lixo nos oceanos e bababá, e poluir mais que qualquer outro país do mundo, o Xi falou sobre Revolução Verde. Olha aquelas pautas, sabe, ambientais que você coloca acima de tudo. Barroso estava falando sobre isso, né? Os ambientalistas brasileiros. Aí tá ele agora aí falando da Revolução Verde. Fica ligado. Mas aí voltando lá, ainda tem isso daqui, que vale só uma reflexão. Um milionário que chamou o Xi de palhaço foi condenado a 18 anos de prisão. E olha só. O tribunal diz que o magnata de 69 anos utilizou seu poder para aceitar suborno e desviar dinheiro público. De acordo com as autoridades chinesas, ele admitiu culpa e não vai recorrer, não pretende recorrer. A dura sentença é vista por opositores como uma punição, uma espécie de aviso a quem é contra o Partido Comunista. Aí eu te faço a pergunta, o cara é milionário, tem 69 anos, e tem 18 anos de cadeia. De 69 com 18 vai dar o quê? 7 e 9 vai dar 88 anos. Gente, você não recorreria? Se você tem 69 anos, você vai ser preso por mais 18, você não recorreria, sendo milionário, magnata? Eu recorreria, eu ia até o fim. Ele ainda admitiu culpa. Vocês acham que tem uma coisa errada nisso daí? Vamos continuar. Aí a embaixada americana, aqui no Brasil, disse, Trumpzão falou que as nações devem responsabilizar aquele país por suas ações. Nos primeiros dias, fizeram lá diversas coisas. E olha só. Olha como as coisas estão complicadas e vem aquele pacote inteiro. Eles estão mirando as coisas aí para o próximo momento e a esquerda está polvorosa. O Bloomberg, que é ex-prefeito de Nova York, ele pretende aí doar 16 milhões para que pessoas que cometeram delitos no passado possam recuperar o direito de votar. Ou seja, ter 30 mil pessoas aí que cometeram delitos. Olha o dinheiro que ela está investindo. 16 milhões por 30 mil votos. Pode chamar isso aqui de compra de votos? Não sei, mas para votar na esquerda. Aí você vê, olha o estado que as coisas estão lá. O Departamento de Justiça declarou oficialmente que Nova York e mais outras 4 como jurisdições sob estado de anarquia. Nova York, depois da Califórnia, é o estado mais de esquerda do pessoal de lá. Aí você vê, senadores republicanos dizem que apoiarão a escolha de Trump para o Supremo. Então, olha o cenário que vai se desenhando. O cara se encaminhando para uma reeleição, vai ter muito mais força, vai poder realmente colocar tudo nos eixos. Pessoas assim, alguns prefeitos vão perder bastante força, porque depois da eleição vai falar, o povo escolheu o cara de novo. E o cara vai poder colocar alguém no Supremo, então tá todo mundo pavoroso.
tem um discurso daí, tem a questão da Venezuela, e aí eu vou reler mais ou menos a coisa que eu falei no Twitter para vocês, que a gente já até já vem falando ao longo de alguns dias. Olha só, uma thread eu escrevi lá sobre a questão de Pompeu ser tipo o Lancelotti do Trump. Eu falou, mas pô, o Lancelotti não traiu o Arthur com a Guiné-Véia, aquela história. Galera, pensa o Lancelotti, aquele guerreiro assim, ó. Não tem uma equivalência no Brasil. Não é um ministro da Casa Civil, não é só um chanceler. É um cara que realmente vai para decidir, pode tomar muitas decisões. É como se fosse um Ernesto com poder da Casa Civil. Eu falei, presta atenção nisso daqui, meus amiguinhos. O governo brasileiro tava numa paz assustadora, sabe? Mas tava assim, que a gente falava, caçava a notícia, tinha que dar muita notícia boa, tinha as coisas acontecendo, mas do governo não tinha nada, tava todo mundo em paz. Aí todo mundo era amigo, o Centrão tava rindo, só quem chorava era a mídia, a esquerda, mas em doses homeopáticas, tudo de boa. A gente tava assim, num período assim, de uns 2 meses, 3 meses, tava numa paz. Aí o Pompeu chegou e vocês estão vendo o caos. Olha tudo que começou. E aí eu digo, é difícil achar uma pessoa no Brasil tipo um Pompeu, porque a gente não tem essa função. Eu falei, pô, aquele tipo cavaleiro que você confia para ser seu emissário, mas que toma as decisões que já meio que alinhada com você, mas ele tem uma certa liberdade. E olha só, o Pompeu, ele não veio só no Brasil, ele deu uma volta na América do Sul e foi em 3 países que fazem fronteiras com a Venezuela. E olha isso, um cara desse não entra no país sem que o presidente saiba e permita previamente. Tanto que na Colômbia ele se encontrou com o presidente de lá. E aí, meus amigos, toda a mídia internacional falou disso. Eu li algumas matérias da Austrália, eu vi que tinha matéria da Europa, o país lá, né, da Europa. Botei de novo, ó, Posso falar esse país de novo? Eles falam muita coisa. Rússia chorou, Irã também, olha, alguns países assim meio complicados. Mostrei pra você aquele Hussein que tava ontem chorando, né, na CNN. Só no Brasil que o choro foi a participação do Ernesto. Colocaram uma espiral de silêncio na magnitude desse roteiro internacional. A mídia brasileira não deu repercussão à viagem ao redor da América Latina. Vocês conseguem entender isso? Gente, ó, a mídia brasileira falou que o problema foi que Ernesto participou. Esse é o problema. Eles estão tratando a coisa como se fosse uma viagem no Brasil. Não foi. Foi um tour, uma viagem assim de turismo, sabe? Um pacote de viagem em torno de vários países. Vários países. Teve uma matéria gigante da ABC News na Austrália, da Daily Wire, diversos locais, falando, cara, não foi uma viagem qualquer. Não foi uma viagem qualquer. E olha só, uma coisa que eu não falei previamente, mas não sei se você sabe, um grupo chama assim meio que o RES, vamos chamar de RES. Para que leu, o mouse está aqui em cima. Não vou pronunciar o nome, que é um nome meio complicado. Inclusive, assim, é um grupo que gosta assim de fazer assim, tocar um terrorzinho. Tem assim um comércio de, sabe, ó, que o pessoal aqui do PCC brasileiro, do Comando Vermelho também gosta. E dizem, inclusive, que o PCC e o Comando Vermelho trocam substâncias assim ilícitas. O povo gosta de cheirar, o povo gosta assim de dar uma queimada, troca essas substâncias com esse grupo, em troca de bang bang, e tem dinheiro lá do Irã. Dizem as mais línguas. Então, olha só, esse pessoal tem relatos que desde, sei lá, início dos anos 2000, eles estão na Venezuela. E aí eu falo assim, não sei se vocês sabem isso daí. Segundo, a Rússia há muito tempo está na frente aí, servindo como escudo do Maduro. Há muito tempo. Fora a questão dos amigos do Dória, que a gente já falou, da importância do petróleo para eles e diversas coisas. Aí, aqui no Brasil, também fica fácil de entender a gritaria que o pessoal vem dando. Venezuela basicamente é o coração do Foro de São Paulo. E aí, poucos dias atrás, o Brasil ainda recebeu uma doação de blindados aí, vindo daquele lugar. E nesse momento, o Brasil entrou no palco da maior guerra cultural, sabe, contra o comunismo do mundo. E a gente tem a eleição americana, eleição no Brasil, mais liberdade para a Venezuela. Uma grande vitória do povo da liberdade contra comunas e uma possibilidade real que já dá para ser parando no ar. As retaliações recentes contra o Ernesto e o fim da paz que o governo vinha tendo com o Maia são sinais disso. Então, se tudo ocorrer como nós esperamos, vai ser a maior vitória do governo Bolsonaro. É uma vitória do mundo, mas a gente vai ter uma pancada imensa no Brasil contra o foro, partidos de esquerda, contra o crime, contra a influência russa dos amigos de Dória. Espero que eu tenha mais novidades para trazer em breve. E aí o Diego traz mais uma vez o que eu falei para vocês, que o Brasil recebeu 30 blindados lá dos americanos. Vai vento.
E aí o Trump falou também sobre a questão de fazer o pessoal pagar. Reza a lenda aí no mercado financeiro que o pessoal fala assim, ó, os amigos de Dória, eles têm muitos títulos do mercado americano, muitos títulos, mas muitos mesmo. E aí, galera, tipo assim, mais de 2 trilhões. Tá rolando essa conversa que, ó, amigo, sabe esses 2 trilhões? Cara, seguinte, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy, você deu muito prejuízo e tá ruim pra você, e Venezuela caiu, então o plano, Rota da Seda, tudo que vem acontecendo pode ir pro saco. Isso não é conspiração nem nada, isso daí muita gente vem falando há muito tempo e vocês estão vendo aí os cenários se desenhando. A pergunta é, por que Folha de São Paulo, Estadão, UOL, Globo, fala mais uma coisa aí, CNN, diversas outras mídias não noticiaram a magnitude da viagem. Falaram só da birrinha com o Ernesto. Enquanto o mundo inteiro parou para falar sobre isso, a mídia brasileira ignorou. Vai vendo, olha esse discurso na ONU, tudo que vem acontecendo. Mas continuamos. Felipe Martins fez um resumo de algumas coisas do dia e falou assim, ó, faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e combate essas questões, né? Depois, que a pandemia deixa a lição que não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumos. Aí Bolsonaro fala, para produzir aquele remédio, que a gente não pode falar o nome, mas que vocês sabem qual é. Tipo, o preço aumentou muito, porque era a Índia que produzia uma parte e poucas pessoas. E aí Bolsonaro falou, cara, se só um país produz algumas coisas, é meio complicado, a gente fica meio que refém, pode ser assim. E diz que o Brasil está aberto para o desenvolvimento da tecnologia de ponta, inovação, a exemplo da indústria 4.0, inteligência artificial, da nanotecnologia e do 5G, com quaisquer parceiros que respeitam nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. E a última de todas, reza a lenda que os amigos de Dória têm uma lei nacional lá que, independente de que país as empresas deles operem, as empresas, caso o governo peça, têm que divulgar os dados. Ou seja, não existe assim meio que proteção dos dados e privacidade, como o governo brasileiro exige, né? Observamos. E aí, continuando, teve um assunto aí que tomou as mídias. Acho que o vídeo vai ficar grande, não vou comentar muito sobre isso, mas tenho que dar uma pincelada. Tivemos vazamentos, e o pessoal falou da tal da rádio da direita. Antes de eu falar da rádio da direita, o Faca traz aqui, e a rádio do MST diz, ó, rádio do MST completa 20 anos, ocupando o latifúndio no ar. MST pode ter uma rádio, não tem nenhum problema. E o Itamar Ramos, de forma simples, direta, diz, ó, a direita não pode ter presidente, porque é ditadura. Não pode apoiar o presidente, porque é miliciante digital. Não pode se reunir, porque é crime organizado. Não pode manifestar na rua, porque é antidemocrático. E não pode criticar a Globo, porque ataca a imprensa. Isso daí é tudo que a direita faz, né? E aí tivemos aí a Vera Magalhães trazendo a notícia. Antes me trouxeram, ela fala o seguinte, ó. Em mensagens de WhatsApp, empresário bolsonarista articulam criação de rádio pró-governo. Nossa. O Rujo ainda diz, né? Mas peraí, televisão pró-governador tucano pode, né? Claro, aí é democrático. Ele tá falando da TVE, né? Que é gerenciada pelo governo do estado de São Paulo, que a Verinha Magalhães trabalha. E diz, ó, falando nisso, o contrato no mínimo questionável para comandar o Roda Viva da datilógrafa já foi investigado? Com a clara diferença, pelo que eu entendi. Um projeto seria com dinheiro privado, o outro, do Roda Viva, é bancado com dinheiro do pagador de impostos. E aí a Verinha traz essa e ela botou outra matéria embaixo para falar, ó. Otávio Facuri, investigado pelo STF, é o mesmo dessa reportagem que fiz, na sequência daquela em que revelei que Bolsonaro convocava pelo WhatsApp para atos golpistas. Que é uma balela falando das milícias digitais e coisa. Eles estão porque estão tentando criar uma narrativa para derrubar o governo. E olha o seguinte, essa lenda aí também, que antes de Sérgio Moro sair do governo, ele havia conversado com alguns ministros do Supremo? Não sei, né? Pelo menos a revista Terra falou algo assim. É impressão minha, gente, ou o padrão da Lava Jato, que é uma cópia das Mãos Limpas, se baseou a vida toda em vazamentos seletivos para a mídia amiga, de forma que você criminalize a pessoa na opinião pública. O público achar que o cara é um criminoso sem nem ter o julgamento. Não sei, né? Através de que? De a criação de uma narrativa. Será que isso está se repetindo? Aí você vê Eduardo Bolsonaro
teve que depor por mais de 6 horas e 40 minutos. E a pergunta para vocês que eu faço é o seguinte: até quanto tempo a gente vai ter que esperar para esse depoimento, numa operação sigilosa, ser vazada para a mídia? Tá tudo vazando. Tudo vazando. Padrão de sempre. Tá tudo vazando. Tudo vazando. Tem método? Tem método. Aí você vê, na mesma linha, Pele da Fake News agora quer propor 5 anos de prisão para a milícia digital. Grupo de articuladores da proposta, que é coordenado pelo Orlando, PCdoB, propôs pena de 1 a 5 anos de prisão, mais multa para quem entregar chamadas milícias digitais. Já as empresas de redes sociais e serviços das mensagens poderão ser multadas em até 10% de seu faturamento e receber advertências. A proposta obriga empresas a identificar perfis automatizados, destacar conteúdos patrocinados e também adotar medidas técnicas que viabilizem a identificação de contas que apresentem movimentação incompatível com a capacidade humana, os famosos robôs. De acordo com a proposta, empresas como Twitter, Instagram e Facebook deverão produzir relatórios semestrais que contenham, entre outros itens, o número total de usuários daquele serviço e o total de medidas de moderação adotadas para coibir a violação dos termos de uso. Os usuários deverão ter canais para recorrer de decisões que suspendam alguma publicação. E é uma coisa eu pergunto: quem que vai definir o que é milícia digital e quais serão os critérios? Quer dizer que se o povão levantar uma hashtag falando assim, sei lá, Bolsonaro, o melhor presidente do mundo, e a Rede Globo naquelas matérias da Sonar falar, olha só, esses perfis de WhatsApp, de Twitter aqui, não sei quem, levantaram a hashtag de forma que parece que não é orgânica, então eles são a milícia. Se é assim, quem que vai falar isso? Isso aí já é fundamental, né? Criação de um comitê para as pessoas identificarem o que é mentira e o que é verdade. Um Ministério da Verdade. Já é o preceito disso, né? E agora é da cadeia. Cadeia! Olha o nível que a galera tá indo. E querem votar isso até o final do ano. Aí você vê aqui, ó. Olha um exemplo do que pode acontecer. O Levi trouxe, ó. Se a PL 3144 for aprovada, serão essas as agências e esse tipo de malabarismo linguístico que justificarão a censura e a prisão de pessoas, por qualquer opinião. E olha só. Aqui é uma fala de Bolsonaro. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver, vírus e emprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente com a mesma responsabilidade. É verdade ou não é, gente? É. Bolsonaro realmente falou isso. E olha só, o discurso de Bolsonaro sobre a pandemia realmente foi, desde o começo, e a pandemia, tipo assim, essa pandemia traz 2 problemas, um econômico e um de saúde pública. Eles falam que é verdade, que Bolsonaro realmente falou isso, ó. Em levantamento feito nas redes e na sala dos presidentes, aos fatos encontrou declarações do tipo, ao menos desde dia 15 de março. Olha só, realmente, Bolsonaro falou isso desde o dia 15 de março. Até agora falou que é verdade, mas eles classificaram como falso. Olha porque eles falaram que isso é mentira. Só que, ó, em diversas declarações e entrevista pública, Bolsonaro relacionou a doença gripezinha. Aqui, ó. O presidente, porém, não tratou as 2 questões com o mesmo peso, já que no início ele falou que era uma gripezinha e tal, olha só. E chegou a dizer em discurso que o isolamento social seria a conversinha mole e que as medidas de retração em circulação seria para os fracos. Durante a pandemia, o presidente também desrespeitou recomendações sanitárias ao causar aglomerações e circular sem equipamento de proteção. Ou seja, eles estão pegando algumas ações que Bolsonaro teve para falar que o que ele falou é mentira. Olha que malabarismo de maluco. Vocês estão vendo que ponto a gente pode chegar? Com a 2630 e 3144, não vai importar se o que você falou é verdade ou mentira. O que importa vai ser a narrativa, eles criam a narrativa, eles lhe incriminam e você vai ser preso. É isso daí. Eles mesmos afirmam que Bolsonaro fez essa fala, que a fala é verdadeira, que eles encontraram discursos assim desde o dia 15 de março, mas mesmo assim é tudo mentira porque ele aglomerou. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele é culpado. 5 anos de cadeia aí. Dá 5 anos de cadeia pra ele ficar ligeiro. Aí, olha só. Questão cultural. Mais problema que nós temos no Brasil. Isso aqui foge um pouco do que a gente falou, mas eu acho que é de extrema importância para você ver problemas reais que temos no Brasil. Conservadora, o nome dela é uma mãe. Ela falou assim, uma mensagem que acabo de receber do meu filho de 14 anos. E detalhe, ele estudou em escola católica particular. Olha o seguinte, ô mãe. O professor de português falou que era para mandar 10 coisas que você abomina na sociedade. Ele falou várias coisas, entre elas socialismo, feminismo e outras aqui, ó. Perfeito. Só que, ó,
Ela falou para tirar o socialismo e o feminismo, porque é um movimento político, o socialismo no caso, e o feminismo que falou que tinha se confundido com o femismo. Ele falou assim, tu respondeu o quê, cara? Argumenta com ela. Falou pro filho dela. Eu preferi ficar quieto, porque é aula de português e não um debate. Diz que tu sabes perfeitamente o que são socialismo e feminismo que tu abomina. E olha o que o menino diz. Eu até que ia falar, só que ia chegar o esquadrão, ataca apoiador de Bolsonaro para me atacar com nenhum argumento. Olha a perseguição que uma criança de 14 anos sofre na escola. E depois tem que ficar desabafando com a mãe. Então, meus amigos, essa questão do Foro de São Paulo é isso daqui, tá ligado? O dia que o Foro de São Paulo cair, isso daqui, meu amigo, acabou. Acabou não vai ser do dia pra noite, mas vai acabar. Matéria aqui rápida, só para avisar para vocês que hoje a Alerj vai jogar o impeachment do Witzel. Espera aí que seja de 70-0. Outra coisa aqui, né, só para mostrar a incoerência. A Lespe agora fechou as portas de novo, a pedido da deputada do PSOL, a Mônica, que inclusive está compondo a CPI das fake news de São Paulo. Também tem uma lá, ela inclusive chamou o Pablo Hortelado, um intelectual, sabe, que já fala de fake news há muito tempo, óbvio, contra pessoas comuns. E os juristas e o Dor estão falando sobre aí, estão reclamando isso daí. Não vou entrar muito em detalhe, que já está ficando muito longo. Olha só, isso daqui também falar bem por alto, devo trazer no próximo vídeo, porque merece mais atenção. Mas o TSE já quer testar nessa eleição voto online, para você votar a partir do seu celular sem sair de casa. Ai, é só eu que acho que isso aqui é uma preocupação? Voto impresso não pode, mas votar pelo celular pode. E eles vão... Não vai valer para esse ano, eles querem soltar uma testada, mas para reduzir o custo, já vendo eleições futuras. Vai vendo. Aí você vê isso aqui também. Isso aqui requer um tempinho, mas vamos correr, ó. Alcolumbre e Renan se encontraram em jantar com Cátia Abreu. Vocês sabem para que é, né? Alcolumbre já quer falar da questão da reeleição dele. Então tá lá com o Renan, que tem muito apoio. O MDB, se não me engano, tem 13 senadores. Tava com o Eduardo Braga, Cátia Abreu, tava lá com o Gilmar Mendes, tudo isso daí. Para ver se o Alcolumbre consegue aí, ó, apoio dos parlamentares para recondução ao cargo. Aí você vê que o Lazier Martins, para contrabalancear, tá entrando aí com pedido para colher assinaturas para garantir que pelo menos a votação seja aberta. Vocês lembram, no passado teve voto a mais, teve que tentou fraudar a votação. E às vezes se você vota de forma aberta, algumas pessoas podem se sentir coagidas, né, com medo. O senador fala, pô, cara, se eu votar no Alcolumbre, o povo vai cair em cima de mim. E aí você vê, olha só, o PT está apoiando o Alcolumbre. Por quê? É rápido. O PT eles já conhecem, quer dizer, já conhecem o Alcolumbre. Imagina, eles mesmo falam, imagine se que alguém do Muda Senado. O Muda Senado é ligado à Lava Jato. A Lava Jato ganha força, o PT perde. O PT é completamente contra os lavajatistas. Essa rixa, né? Sérgio Moro e Lula. E é o que eles estão falando aí, eles estão tentando, ainda vão tentar blindar alguns ministros do STF que são responsáveis pelo desmonte completo da Lava Jato. Aí a galera da esquerda, a petista, a Fachin, o Toffoli, que foi indicado, que realmente vão dar aquela ajuda, né? Vai dar aquela ajuda, uma mão lava a outra, ninguém mexe nada. Ainda que, até porque o Toffoli, ele é completamente contra a Lava Jato. E aí, meus amigos, olha só isso daqui. Deputado colhe assinaturas para a PEC que proíbe reeleição de presidente. Vai vendo, olha só. PEC. Mas esse daqui, segundo ele, é para 2026. 2026. Não é para essa coisa de agora. Só uma coisinha aqui rápida para dar uma coisa sobre essa da Colômbia. Ouvi meio que em Brasília, vocês vão entender. Eu acho que vocês vão entender, me convenceu um pouco. O pessoal reclamou muito que o AGU lavou as mãos e o Aras também lavou as mãos. E se questionou, pô, o governo sabe disso? O governo tá alguma coisa aí? E o que eu ouvi foi o seguinte, olha só. Quando o marco do saneamento, Bolsonaro vetou logo no início. No dia que Bolsonaro vetou, horas depois, Alcolumbre e o Tasso Gereissati vieram falando, ó, semana que vem a gente vai derrubar o veto. Não derrubaram. Daqui uns 15 dias a gente vai derrubar o veto. Ó, pô, não, acho que a gente vai discutir isso daí do meio pro fim de agosto. Acho que a gente vai discutir isso em setembro. A gente vai ver em outubro. E tá empurrando com a barriga. Tá empurrando com a barriga. Então o governo aí parece que tá naquela, ó, gente. Vamos deixar na mão do Congresso, porque é uma questão muito complicada. Realmente, reeleição, mas parece que o marco do saneamento é algo bem importante. Outra coisa. O que é que vai acontecer agora em novembro? Indicação do novo ministro do STF. Independente de quem for, a mídia vai fazer de tudo para criminalizar o cara e o Senado vai fazer de tudo para impedir. A primeira sabatina, sabendo que faz, é onde? No Senado.
Será que Bolsonaro e o governo vão tentar criar problema com o Senado agora? Será que realmente vale a pena o governo botar o AGU, botar o Aras para falar não vai ter, e ainda assim o Alcolumbre continua com o planozinho dele, e aí agora, não vai ter não, vamos derrubar o marco do saneamento. E só para dar aqui uma pincelada rápida, não sei se vocês já ouviram falar no Luz para Todos. Eu estudei engenharia elétrica, pude trabalhar na concessionária de energia, e eu me lembro quando a gente foi assim em algumas zonas rurais, cara, não tinha nada, não tinha posto, não tinha energia elétrica. Só a gente chega lá, eu com o estagiário, o povo veio, tinha gente que queria dar fruta, queria dar galinha, queria dar cabra. Gente, o marco do saneamento é obra de norte ao sul do país. É sustentabilidade, que o povo fala que o Brasil não cuida do meio ambiente, e ainda tem a questão de saúde pública. 350 mil pessoas por ano vão para os hospitais por problema de falta de saneamento. Então, essa lavada de mão do Aras e do AGU, eu não acho assim que é porque eles estão apoiando uma quebra completa. Eu acho que tem realmente alguma troca acontecendo, porque eu vi, pelo menos, o marco do saneamento meio que desaparecer. Essa ideia assim, de derrubar o velho de Bolsonaro. Vamos observar. Vamos observar, né? Vamos observar um tempinho, qualquer coisa a gente critica depois. E só aqui para dar uma notícia muito boa, bem rápida. Na verdade, foi mais de 0,5 tonelada de farinha de trigo que foi apreendida, que dá mais de mais de 5 milhões de reais, prejuízo por crime. Bolsonaro manda joinha. Temos aí outra apreensão aí, ó. Além da farinha de trigo, 1 tonelada de orégano, mais 1 milhãozinho. Otimismo na indústria cresce e supera o período antes da pandemia. Antes da pandemia. O otimismo tá de antes. Olha só, o Brasil tá realmente se recuperando e servindo de exemplo. E chegamos aqui ao fim, gente. Bolsonaro, coraçãozinho, eu peço a vocês acreditem no Brasil. E hoje, mais tarde, teremos um vídeo extra, entrevista com um ministro do governo Bolsonaro, com quem eu andei falando. Fiz umas perguntas que eu acho que interessam principalmente a base de direita. Perguntas aqui capciosas e algumas revelações. Sai aqui no ar, deve sair entre 5 a 6 horas da tarde, entre 4 a 6 horas da tarde. Fica ligado nas notificações, teremos entrevista aí com o ministro. Então, fico por aqui, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, galera.